Olá, meu nome é Thiago Rodrigues, sou advogado criminalista e esse vídeo tem como objetivo estabelecer diferenças e estabelecer definições importantes sobre o novo papel das prisões cautelares no processo penal brasileiro e em especial o regime de liberdades e de prisões que foi estabelecido pelo pacote anticrime, que trouxe alterações ao Código de Processo Penal brasileiro. Pois bem, se esse assunto te interessa, peço que me siga aqui, que compartilhe e que se inscreva no canal para ficar por dentro das principais atualizações legislativas do mundo e do universo da advocacia criminal. Uma das preocupações iniciais do advogado criminalista no momento da contratação, na minha opinião, ela diz respeito ao modo e à situação que o processo se encontra no que diz respeito à condição de liberdade do cliente. Se o cliente está preso, claramente existe uma situação urgente que ele deve dar uma atenção especial àquela situação. Então, divide-se a atuação em duas grandes áreas. Uma área relacionada ao mérito da ação penal, a estratégia defensiva utilizada em resposta à acusação, em memoriais, na audiência, o modo como o cliente vai se comportar, se ele vai responder às perguntas ou não, se ele vai exercer o silêncio parcial. Isso é uma grande área, que é a área relacionada ao mérito da ação penal, ao mérito do processo e ao mérito da contratação do advogado criminalista. O outro lado, que é o lado que nos interessa mais no vídeo de hoje, diz respeito à situação de liberdade do cliente. Então, se o cliente está preso, inicia-se um movimento estratégico buscando restituir aquela liberdade do cliente por meios ou de pedidos de revogação da prisão preventiva feitas ao próprio juiz do processo, ou seja, por meio de habeas corpus diretos ou no Tribunal de Justiça do seu estado ou no Tribunal Regional Federal. Uma dúvida inicial que surge seria, porque normalmente a prisão em flagrante ela é convertida numa prisão preventiva em audiência de custódia e posteriormente esse processo ele é distribuído a um outro juiz, que seria o juiz que julgará o mérito da ação penal. Então, uma primeira dúvida inicial que pode surgir e estrategicamente você vai alinhar isso com a sua equipe e com o seu cliente, diz respeito a para onde vai o primeiro pedido de liberdade, se vai direto para o tribunal ou se vai para o novo juiz que agora assumiu o processo. Então, daí a importância de você utilizar de ferramentas tecnológicas, como pesquisas de jurisprudência nos sites do tribunal, pesquisas avançadas, onde você consegue selecionar pelo próprio nome do magistrado ou pelo próprio número da Câmara Criminal que irá julgar, se você já tiver uma prevenção estabelecida anteriormente, para alinhar e observando os perfis tanto do magistrado quanto da Câmara Criminal, do relator daquele possível futuro habeas corpus, para você traçar essa linha para estabelecer qual a melhor opção estratégica defensiva para buscar a liberdade do seu cliente. Depois que você resolveu isso, descobriu para onde é que vai o pedido, um dos assuntos fundamentais é você compreender o novo regime de cautelares, de prisões e de liberdades estabelecidos no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal brasileiro, a bem verdade, ele requer uma releitura à luz da Constituição, mas vários dispositivos foram incluídos recentemente nas últimas reformas que levam o nosso sistema definitivamente para um sistema acusatório, onde fica bastante claro os papéis e as funções estabelecidas por cada sujeito processual. Então, dito isto, nós temos o Ministério Público como uma parte do processo penal, o Ministério Público não custos legis, mas o Ministério Público como parte efetivamente acusatória, que se incumbe do dever de produzir a prova buscando a condenação, ou se ele depois
verificar que não é caso de condenação, ele pode pedir absolvição, mas o ônus probatório processual penal ficou estabelecido como função exclusiva do Ministério Público, exclusiva da acusação. Dito isto, nós temos que o próprio artigo 282 do Código de Processo Penal, que ele sofreu alterações com o pacote anticrime, e uma das alterações fundamentais, ao meu ver, é o parágrafo 6º dele, que definitivamente colocou a prisão preventiva, as medidas cautelares extremas, como a última ratio das cautelares. Então, o parágrafo 6º ele estabelece que o magistrado, ao decretar uma prisão preventiva, ao analisar um requerimento de prisão preventiva, uma vez que não é mais cabível prisão preventiva de ofício, onde o juiz decreta sem pedido do Ministério Público, ao analisar esse requerimento do Ministério Público, o juiz deve fundamentadamente justificar por que as outras cautelares, aquelas previstas no artigo 319, elas não são suficientes para proteger a cautelaridade necessária, para trazer essa cautelaridade necessária para a proteção do processo e da instrução penal. Então, o magistrado deve fundamentar, e somente ao final, se ele evidenciar que as cautelares diversas, aquelas do 319, não são suficientes para aquele processo, aí sim daria lugar para uma decretação de uma prisão preventiva. Então, o que se vê hoje é que muitas decisões são mal fundamentadas nesse sentido, muitas decisões utiliza-se de elementos que são do próprio tipo penal, às vezes são núcleos do tipo ou são elementares do tipo penal, para estabelecerem ou manterem uma ideia de necessidade da prisão preventiva ante a periculosidade do agente, por exemplo, no crime de roubo, quando se decreta a prisão preventiva, destacando que houve violência ou grave ameaça na execução do crime em tese cometido pelo aquele agente que está sendo acusado. Então, em linhas gerais, esse vídeo tem a função de definitivamente tentar demonstrar que a prisão preventiva deve ser vista como a última das cautelares. Não, a regra é que se responda o processo em liberdade e que só se demonstrado que as cautelares diversas não são suficientes, que o magistrado poderá decretar a prisão preventiva. A jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente aqui eu destaco do Superior Tribunal de Justiça, ela é bastante sólida no sentido de estabelecer que a prisão preventiva não pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito. Então, é uma tese que se sustenta na advocacia criminal, que encontramos diariamente várias decisões fundamentadas nessa gravidade em abstrato, mas no STJ é absolutamente tranquilo. Essa é uma das teses fundadas no STJ, bastante consolidada, que se você conseguir chegar ao seu habeas corpus no mérito, ou até mesmo em liminares, possivelmente você vai obter um êxito em conseguir restituir a liberdade do seu cliente. Então, a documentação necessária, né, que é uma outra dúvida, normalmente eu solicito o familiar do meu cliente que está preso que providencie documentos que tentem afastar esse risco de ou reiteração delitiva, ou de fuga, ou de que ele vá obstruir a justiça de algum modo, de coagir testemunhas. Então eu tento demonstrar por documentos inicialmente, tanto documentos relacionados à residência fixa daquela pessoa acusada, para afastar a ideia de frustração da aplicação da lei penal no futuro, e documentos que comprovem que aquela pessoa, uma vez posta em liberdade, exerce atividades econômicas e dessa atividade econômica vem o seu sustento e o sustento da sua família, o que demonstra a ausência de possibilidade, em tese, de reiteração delitiva. Então,
junta-se esses documentos e, se for em habeas corpus ou em revogação da prisão preventiva feita direto ao juiz da causa, normalmente eu tento apresentar ao magistrado possibilidades de outras cautelares que são suficientes e eficazes naquele caso. Eu muitas vezes já propus na petição, tanto ao magistrado como ao desembargador relator, como a ministros em habeas corpus, a possibilidade, por exemplo, do monitoramento eletrônico, que teria uma função bastante eficaz para proteger o processo. Então, você pede então a substituição da prisão por uma dessas outras cautelares e aponta qual a cautelar, se colocando no lugar do magistrado, do risco que ele evidenciou no momento anterior, aponta cautelares que seriam suficientes para a proteção daquele processo. Então, em linhas gerais, o objetivo desse vídeo era esse, bastante sucinto, né? Mas diferenciar essa questão entre o lado do mérito da ação penal e dos pedidos de liberdade que são feitos ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que o escritório está planejando a estratégia, está elaborando tecnicamente a estratégia de defesa do mérito da ação penal, o escritório também está trabalhando nos pedidos de liberdade. Então, se gostou, peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para outros advogados, para outras pessoas que possam se interessar e ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que será um conteúdo absolutamente relevante sobre direito penal e processo penal. Um forte abraço a todos.